Salve, salve meus amigos, eu sou o Genivaldo Bonfim e nesse vídeo eu quero ensinar você a configurar o AR Clean 1.0, o nosso plugin de limpeza de arquivos DWG. Ele é muito fácil de usar porque ele já vem com uma pré-configuração. Aqui nós temos as disciplinas, nós temos várias disciplinas pré-configuradas e você também pode criar qualquer outra disciplina que você desejar. Por exemplo, você quer criar aqui uma disciplina de esgoto, só para esgoto. Você clica aqui em mais, vai surgir uma tela onde você vai simplesmente escrever esgoto. Ok. Agora nós já temos aqui a disciplina de esgoto e basta configurar essa disciplina. As configurações que você tem que fazer são bem simples. Aqui nós temos objetos livres. Objetos livres são aqueles que podem ser apagados, que podem ser deletados sem problema algum. Aqui nós temos os objetos protegidos. Esses objetos, eles talvez serão apagados dependendo do que for configurado aqui embaixo. Normalmente você não vai apagar um arco, uma linha, uma elipse ou uma polilinha se não houver uma permissão especial. Então esses objetos inicialmente eles estão protegidos. Aí você quer configurar, você quer informar ao sistema que essa dimensão ela pode ser deletada. Então basta dar duplo clique. Então ele passa para objetos livres e a partir de agora esse tipo de dimensão vai ser deletado. Qualquer alteração que você faça na configuração é bom já ir salvando. Então você clica e você já salva. Se eu fechar agora o AR Clean e abrir novamente, nós vamos perceber que essas configurações já estarão salvas. Uma outra forma de você transportar de um lado para o outro é clicando nesses botões. Então eu quero transportar linhas de objetos protegidos para objetos livres. Então eu clico aqui, eu transporto da mesma forma. Vou pegar e vou trazer de volta, clico aqui e transporto da mesma forma. Aqui nós temos blocos de referência, são os bloquinhos aqui do nosso AutoCAD. Se eu quiser explodir os blocos, quer dizer, se eu quiser explodir os objetos em si, por exemplo, um mtexto pode se tornar um texto. Então a explosão vai ser efetuada em cima de todos os objetos. Os que não puderem ser efetuado a explosão, então vão permanecer do jeito que é, em seu estado normal. Então aqui eu vou explodir todos os objetos. Clico na explosão, aguardo alguns segundos. E nesse caso, nesse arquivo aqui, nada mudou. Que não houve nenhuma interferência, nenhuma alteração nos nossos blocos. Mas aí, percebendo que não houve nenhuma alteração aqui e que há possibilidade de ter alterações, então eu peço para ele atualizar minhas informações. Eu clico aqui, vamos esperar a atualização. Então realmente aqui na parte de cima não houve nenhuma atualização. Estrutural, mudando para esgoto, continuando aqui no nosso esgoto. Olha só, na parte de baixo nós temos as camadas livres e as camadas protegidas. Ou seja, todos os objetos que estiverem nessas camadas livres, tá, eles poderão ser apagados. Enquanto os objetos que estiverem nas camadas protegidas, eles poderão não ser apagados. Por que eu falo poderão não ser apagados? Novamente depende dessa configuração aqui embaixo. Por exemplo, se eu tiver um bloco que está numa camada protegida, esse bloco pode ser apagado. Tá? Como? Habilitando isso aqui, ó. Os objetos livres, que são blocos, por exemplo, eles serão, forçar a limpeza, eles serão apagados das camadas protegidas. Ou seja, eles serão apagados das camadas zero, parede ou qualquer outra que tiver aqui. Mas vamos preencher essas camadas aqui. Da mesma forma que nós preenchemos na parte de cima, nós vamos preencher na parte de baixo. Para formar o meu projeto de esgoto, eu quero que fique no meu projeto a camada 0. Então eu coloco aqui a camada 0. E quero também que fique aqui a camada janelas. Esse vai ficar. E quero que fique também, vamos escolher aqui, paredes. Interessante. Pisos. E por enquanto só. Isso para eu fazer o esgoto. Acontece que eu precisaria aqui também
talvez os modelos genéricos e talvez peças, elementos hidráulicos, tá bom? Mas vamos deixar do jeito que está. Configurando isso aqui, lembrando sempre de salvar, é interessante. Aí eu vou executar a limpeza. Clico. Esses objetos aqui, essas camadas aqui, elas ficam. Então aqui eu tenho paredes, tenho as janelas, tenho os pisos, limites de pisos, tá aqui. Eu vou dar um Ctrl Z, retornando os meus objetos. E por exemplo, se eu tirar pisos daqui, eu vou tirar pisos e vou tirar janelas. Agora só vai ficar o que tiver na camada 0 e na camada paredes. Eu vou efetuar a limpeza novamente. A gente vai notar que esse piso aqui já vai sumir, ó. Aqui já vai sumir, vão ficar somente as paredes. As janelas já sumiram também. Não tem portas aqui. E as janelas foram embora. Então só ficou camada 0 e paredes. Vou retornar. Então esse aqui é o botão undo, né? No AutoCAD tem o undo, o Ctrl Z, né? O voltar. Nós temos aqui o voltar. E aí eu vou preencher novamente com a camada janela, a camada pisos, a camada portas, mais a camada, vamos ver aqui, elementos hidráulicos. E por enquanto, ok. E agora eu vou limpar novamente. Olha só que interessante, ó. Agora já ficou inclusive o tanque. Aqui eu tenho uma pia, um lavatório, uma pia, né? O chuveiro ficou aqui, mas alguns elementos ainda foram apagados. Vou dar um Ctrl Z aqui, vamos ver que elementos que foram apagados. Esse elemento aqui, esse elemento ele está na camada humanização. Então aqui para o esgoto eu vou ter que anexar minha camada humanização também. Vou mandar ler novamente e vou procurar aqui humanização. Opa, já está aqui. Mas esse aqui é o estrutural, eu quero o esgoto. Vou mudar aqui para o esgoto. Não tem humanização aqui no esgoto. Agora tem, ó, aqui, humanização. Então agora vai ficar esse item também. Agora eu executo a limpeza. Alguns segundinhos, 5 segundinhos, e eu tenho esse elemento aqui no meu projeto hidráulico. Mas eu não tenho aqui a bacia. Em que camada que está essa bacia? Está na ESP02. ESP02. Então vamos procurar aqui a camada ESP02. É sempre bom atualizar. Olha, eu tenho aqui a ESP02. Vou colocar ela, vou salvar. E agora, olha que interessante. Agora sim eu tenho o meu projeto. E isso eu vou repetir até que eu tenha uma configuração. Então, as primeiras vezes, né, que você for utilizar o ArcClean, vai gerar uma certa demora, mas ainda assim vai ser muito mais rápido do que você fazer à mão. Porém, esgoto, isso aqui já vai estar configurado. Então, vai valer a pena você configurar e ter o ArcClean na sua mão para executar esta tarefa. Vamos analisar agora outras configurações. Essas aqui embaixo. Forçar limpeza de objetos livres, vou deixar todos desmarcados, objetos livres em camadas protegidas. Então nós temos aqui objetos livres prontos para serem removidos em camadas protegidas. Ou seja, se eu tiver uma achura numa parede, aqui não vai ser apagado, porque eu não tenho aqui habilitado o forçar a limpeza. Então eu vou efetuar aqui. Aqui eu não tenho, aqui eu tenho achura nos objetos, mas não tenho achura nas paredes. Vou dar um Ctrl Z aqui e vou forçar a achura numa parede aqui, ou simplesmente mudar essa. Mudar essa para a camada paredes. Ok, então eu tenho uma achura aqui em cima na camada paredes. Então com essa configuração, da forma que está aqui, essa achura
na camada paredes, ela não vai ser apagada. Então eu executo, olha só, limpou o meu arquivo e a minha achura na camada paredes ficou. Da mesma forma, vou retornar, da mesma forma, se eu aqui na camada paredes eu criar uma cota é uma dimensão. Se eu pedir para limpar, essa cota ela é uma dimensão rotacionada que ela está na camada paredes. Então ela não vai ser apagada justamente porque não está aqui habilitado forçar limpeza de objetos em camadas protegidas. Agora eu vou habilitar essa opção. Vou retornar os meus objetos e efetuar a limpeza novamente. Opa, vou retornar aqui, opção, vou salvar e efetuar a limpeza novamente. Olha só, já sumiram todas as achuras e também a cota que eu fiz na camada parede. Então ele está influenciando as camadas protegidas. Os objetos livres estão sendo apagados nas camadas protegidas. Aí nós temos uma outra situação, ó. Nós temos aqui essas linhas. Essas linhas são objetos protegidos. Isso aqui é uma linha simples, é um objeto protegido. Eu não quero que apaguem as linhas. Porém, se a linha estiver numa camada livre, aí eu quero que apague. Como é que eu aviso isso para o sistema? Eu marco essa opção. Eu quero objetos protegidos em camadas livres que eles sejam removidos. Então eu vou voltar aqui, vou salvar, vou voltar o meu desenho e agora eu vou efetuar a limpeza. Efetuando a limpeza, ó, todas as linhas foram removidas. Mas aí, olhando o arquivo, você percebe que as janelas foram apagadas. Nós temos aqui as janelas nas camadas protegidas. Tá? Então por que elas foram apagadas? Porque elas são blocos. Os blocos, mesmo na camada protegidas, elas foram apagadas porque aqui está habilitado. Então eu vou retornar o meu desenho, está aqui. Eu vou desabilitar essa opção e vou tentar novamente. Eu quero que fiquem aqui as janelas, ó, já ficaram. Vou retornar o meu desenho e agora vem a outra opção. Eu quero explodir os meus objetos. Quando eu executo o ArcClean sem explodir os objetos, vou deixar os objetos, vou manter e vou executar. Eles continuam sendo blocos. De repente, essa configuração pode ser boa para fazer o projeto de esgoto dessa forma, mas percebam que nós temos achuras dentro desses blocos e o sistema não apaga a achura lá dentro do bloco. Eu tenho que explodir para ele poder conseguir apagar essas achuras. Então agora eu vou apagar, porém eu vou explodir antes. Tá? Eu vou apagar os objetos, então eu quero que apague, mesmo estando dentro da janela, eu quero que apague. Porém, eu vou explodir eles antes, ou seja, o que for linha e tiver na camada de janelas não será apagada. Vou dar um Ctrl Z aqui, retornamos. Agora com todas essas configurações habilitadas, eu vou executar o projeto de esgoto. Olha só o que eu tenho aqui limpo para o projeto de esgoto. Porém, aqui está tudo quebrado. Foi tudo explodido, mas as camadas foram preservadas, os objetos e as camadas foram preservadas. Todos os objetos, depois de explodidos, que viraram aqui achuras, por exemplo, eles foram removidos nesse forçada limpeza. Olha só, você precisa ter alguns cuidados. Primeiro, com as camadas congeladas. O sistema não descongela as camadas, e isso pode ser um problema. Então, sempre verifique se você tem alguma camada congelada. Segundo, o sistema não bloqueia a edição de arquivos, tanto que você pode dar um Ctrl Z aqui e você pode ajustar manualmente os seus objetos. Porém, se você cria algum objeto, se você cria alguma camada, se você importa algum objeto trabalhando aqui com o sistema aberto, então é sempre bom que você atualize o sistema depois que você fizer qualquer alteração e vier novamente fazer algum ajuste ou executar alguma coisa no sistema. Então atualize ele para ficar sempre correto.
Muito bem, fizemos a nossa configuração aqui. Está correta essa configuração? Não sei. Vamos testar? Eu vou fechar isso aqui e vou fechar esse arquivo. Vou abrir um outro arquivo. Fechar e vou abrir um outro agora. Abrir esse outro arquivo. Vou executar o rclean. Eu quero executar o esgoto. Estão aqui as configurações e vou executar direto aqui. Vamos ver se deu certo. Tá tudo aqui, as minhas informações, portas, janelas, está aqui. Ó, aqui já tem alguma falha. O que seria isso? Vamos ver em que layer que tá os meus objetos. Esse layer é peças hidrossanitárias. Olha que interessante, nós já temos mais um layer. Então nós vamos ter que configurar isso aqui também aqui para o esgoto. Peças hidrossanitárias. Esgoto. Peças hidrossanitárias. Aumentamos mais esse item. Vamos salvar. E vamos executar para ver como é que vai ficar agora. E assim nós vamos a cada arquivo adicionando as camadas necessárias para que fique correto o nosso hidráulico. Então vai chegar num ponto que você já vai simplesmente executar sem ter que configurar uma camada sequer. Aí, ó, agora tá bacana. Tá, o que poderia estar aqui? Vou dar um Ctrl Z para a gente ver o que poderia estar aqui e influenciar no projeto. Uma porta que tá, provavelmente vão explodir ela, vamos ver que camada que ela tá. Camada vidro. Tá, uma camada vidro. Não vou me preocupar aqui nesse caso, ó, linhas finas. Então essas camadas aqui, linhas finas, vidro, tá? Esse aqui eu não vou colocar, montante, moldura, eu não vou colocar aqui na disciplina de esgoto para serem excluídas. Então realmente quando eu pedir para limpar, isso aqui vai ficar sem a porta. Então é isso de configuração. Então, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo. Qualquer problema que dê no sistema, me avise para eu poder corrigir e passar uma nova cópia corrigida. Valeu então, pessoal, até a próxima.